Hoje nós vamos começar uma nova série. Ela se chama Minhas Guerras. Queridos, nós vamos tratar nesta série coisas que às vezes a gente não quer muito mexer, porque é uma das áreas, e você talvez não tenha entendido ainda por quê, mas é uma das áreas um pouco polêmicas, teologicamente falando, biblicamente falando, porque a gente vê de tudo por aí. Em se tratando de guerra, de guerra espiritual, de batalha espiritual, de questões relacionadas ao diabo, né? As nossas lutas espirituais, existem vertentes que exageram, que dão poder ao diabo que ele não tem. Ao passo que existem, vamos dizer assim, ministérios que ignoram a guerra espiritual. Então, o que eu quero trazer para vocês, amados, é uma abordagem, e durante essas ministrações, trabalhar certas áreas das nossas vidas, dos quais nós precisamos guerrear. E eu quero trazer um entendimento equilibrado na palavra de Deus, não nas experiências de ex-macumbeiros, não nas experiências de ex-feiticeiros, que você lê o livro do ex-feiticeiro falando, né, sobre o mundo espiritual, e você fala, rapaz, é assim então, né? Eu quero trazer uma visão, uma compreensão embasada na palavra, para que a gente caminhe nisso, amém? A Igreja Presbiteriana Independente, ela não tem nenhuma ênfase relacionada à batalha espiritual. E por causa disso, amados, nós assumimos por nós mesmos, por conta e risco, a postura de não falar sobre isso, de não falar sobre certas coisas que precisam ser ditas, que precisam ser enfatizadas. E eu quero trazer para nossa casa, para nossa caminhada, esclarecimentos, né? E não somente nessa série, mas em todas as séries, esclarecimentos bíblicos, para que você não tenha dúvida de quem você é, de quem, como igreja, né, como identidade ministerial, você é e você crê. Porque hoje a gente pega os Reels, os TikToks, os vídeos da internet, e você vai absorvendo o pastor que fala tal coisa, a pastora que fala aquilo, o missionário que fala aquilo outro, e você vai criando um Frankenstein de base bíblica, que você não consegue saber o que é o que. Se um está falando verdade, se outro está falando o que você crê, você não sabe, porque é um ajuntamento, é um quebra-cabeça com peças totalmente diferentes, que a gente tenta montar a nossa linha de fé e pensamento a partir do que a gente assiste. Eu não estou falando que assistir isso é errado, eu não estou falando que você deve eliminar, mas você precisa formar uma base de fé da sua igreja, uma base de fé do qual a sua casa espiritual crê. E eu, como pastor, preciso passar isso para vocês, ok? Eu falei assim, de maneira um pouco sensacionalista até, mas não vai ser assim, não vai ser uma série sensacionalista, não vai ser um filme do Conde Drácula, não vai ser nada disso, devido ao tema Minhas Guerras, mas serão biblicamente embasados naquilo que o próprio Deus fala através dos seus profetas, através dos apóstolos, acerca da batalha, da guerra espiritual. E nada melhor do que começar com um texto bíblico bem direto, que está lá em Efésios capítulo 6. Eu vou passar aqui, se você tem a sua Bíblia, abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, mas vamos passar aqui também os textos. Versículo 10 diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, de 10 a 18. Maravilha. Esse é um texto que Paulo fala sobre ciladas do diabo. Ele fala sobre uma luta espiritual que não é contra sangue e carne. O que é isso? Ele está falando assim que a minha luta não é contra a minha esposa. A sua luta, esposa, não é contra o seu marido. Pai, mãe, a sua luta não é contra o seu filho, sua filha. E filhos, as suas lutas não são contra os seus pais. Membro, a sua luta não é contra o seu pastor. Tem que orar por ele. Pastor, líder, a sua luta não é contra o seu liderado, a pessoa que caminha contigo no ministério. Irmãos, a sua luta não é contra a pessoa que está do seu lado, atrás de você. A nossa luta é contra o mal, é contra o diabo. Aí você pensa assim, puxa vida, então tudo é o diabo que está fazendo. Calma, amados, lembre que eu vou falar, nós vamos conversar bastante. Eu preciso que você faça o máximo possível para não faltar a série de ministrações, senão fica faltando entendimento, faltando parte desse quebra-cabeça que nós estamos construindo. Mas nós vamos tratar durante essa série questões ligadas diretamente a armadilhas do diabo, mas questões ligadas indiretamente ao reino espiritual, e que se resolvem, claro, com oração e súplica, mas com o entendimento de onde precisa ser a sua luta. Questões emocionais, questões físicas, questões financeiras, ou seja, em todos os âmbitos da nossa vida existe uma luta. Você está em guerra. Então guarde isso no teu coração, você está em guerra. Agora, a diferença entre um filho de Deus e outro é que uns se posicionam para a guerra e outros nem sabem que essa guerra existe. Você veio para Jesus, você é membro há 20, 30 anos dessa igreja e nunca batalhou espiritualmente. Nunca pensou que você está no meio de uma guerra espiritual. E que muita coisa que aconteceu na sua vida, coisas difíceis, lutas no casamento, lutas no seu ambiente de trabalho, tudo isso é uma guerra espiritual contra a sua vida. Lembrando, amados, que eu não estou aqui para chegar e falar assim, tudo é culpa do diabo. Tem coisa, né, a gente até brinca dizendo assim, que às vezes você está falando assim, o devorador está acabando com as minhas finanças, né? Estou devendo tanto no cartão de crédito. Às vezes o devorador, né, que a Bíblia fala, né, o diabo, o devorador está até longe, está fugindo de você, né, que está gastando tudo. Né? O devorador até foge para você não gastar as economias dele, né? De tanto que você é gastona. Mas o que eu quero falar, amados, que nossa vida é espiritual. Somos seres espirituais e por isso Paulo fala assim, a nossa luta não é contra a pessoa que está do nosso lado. São lutas
espirituais. Estamos em guerra pelo nosso casamento. Estamos em guerra pelo marido, pela esposa. Nós estamos em guerra pelos nossos filhos, pelos nossos futuros filhos, pelo futuro casamento. Nós estamos em guerra pelas nossas finanças. Estamos em guerra por nossas emoções. Nós estamos em guerra pela nossa saúde física. Estamos em guerra pelos nossos relacionamentos com Deus. Essa é a nossa guerra e nós temos um inimigo em comum. A Bíblia fala, é o diabo. Nossa luta é contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Mas não pega isso só para criar o teu entendimento. Nós vamos prosseguir bastante ainda durante essa série. Mas a segunda coisa que eu quero falar, e hoje é apenas uma introdução, tá bom? Hoje é apenas um pano de fundo daquilo que nós vamos construir juntos. Eu só quero construir um início para a nossa caminhada. O que é e o que não é guerra espiritual? O que é e o que não é guerra espiritual? Eu quero começar falando na história da igreja. Depois que a igreja foi institucionalizada, ela se tornou uma religião oficial no mundo. A igreja ela tomou uma postura de dominação religiosa perante questões políticas, questões culturais e religiosas em todos os aspectos. Aquela igreja que o próprio Márcio citou, que ela era perseguida no início, que os cristãos eram queimados, Nero fez tochas humanas de cristãos. Posteriormente ela se torna a igreja que vai perseguir e matar aqueles que são contra o cristianismo, os dogmas religiosos da época. Então, o povo perseguido, o povo que foi criado, Jesus falou assim, bem-aventurados são os perseguidos, começa a se tornar o perseguidor de tudo. E então a igreja, durante séculos, ela começou a perseguir aqueles que contradiziam os ensinamentos da igreja como instituição. Então se alguém falava assim, olha, não é bem assim, igreja, vamos matar esse cara, vamos torturar esse homem. Vocês conhecem Galileu Galilei, cientista famoso, e ele começou a dizer que a Terra não é o centro do universo, que o universo não gira em torno da Terra, mas em torno do Sol. O nosso sistema é um sistema solar, onde os planetas giram em torno do Sol. O que acontece é que a igreja, então, pega Galileu Galilei e fala assim, nega essa teoria, senão você vai ser queimado. Nega essa teoria. E para evitar que ele fosse queimado vivo, Galileu Galilei, ele se pronuncia negando aquilo que ele afirmou, para preservar a vida. E ainda assim ele cumpriu prisão domiciliar pelo resto da vida, pelo fato de dizer que o planeta Terra não é o centro do universo. Imagina se dissesse que a Terra é plana. Imagina. Mas não só foi Galileu Galilei, mas muitos filósofos, cientistas, estudiosos, cristãos até. Eles eram cristãos, eles não eram ateus. Era um ateu que estava contra. Não, eram cristãos que estavam desenvolvendo teorias acerca da vida, acerca do universo. Então, existe um filósofo, teólogo italiano chamado Giordano Bruno, lá por volta de 1540, mais ou menos, 1550, ele foi preso por defender ideias contrárias às que estão estabelecidas pela igreja da época, a igreja católica, como a infinitude do universo. Ele diz assim, o universo é infinito. A igreja fala, você vai morrer.
você vai morrer porque está contra aquilo que nós estamos dizendo. Então eram coisas assim, muito óbvias para nós hoje, mas a igreja perseguiu. A igreja se colocou contrariamente àquilo. Por essas ideias e outras que contrariavam os dogmas católicos, ele foi condenado à fogueira pela Inquisição. Existe um outro homem, só para a gente construir a linha de pensamento, Miguel Servet. Ele era um pensador espanhol que ele se dedicou a áreas da medicina à astronomia, ou seja, estudioso. E ele foi um dos primeiros a propor o início de modelos de circulação pulmonar no corpo humano. Ou seja, olha, o pulmão, ele funciona assim, e por meio desse enchimento do ar, o oxigênio vai sendo infiltrado, vai sendo absorvido do ar, enfim. Por causa disso, amados, porque ele começou a falar sobre esse modelo de circulação pulmonar, ele foi acusado de heresia. Porque era uma divergência teológica. E nessa época, já em 1548, foi o ano que ele nasceu. Então, em 1600, já havia acontecido a Reforma Protestante. Então, quando ele declara isso, a Igreja Católica e a Igreja Protestante perseguem ele. Aí você fala assim, então era a Igreja Católica. Não. A Igreja Protestante, depois de 1500, começa a perseguir pessoas também que eram contra os seus dogmas. Você vê como que é isso, né, amados? O que eu quero dizer com isso, amados? Que a partir desse conceito de tudo que contradiz a gente, isso é uma heresia do diabo e precisa ser eliminado. A gente, como igreja no mundo, tá? Não a igreja presbiteriana independente, mas a igreja evangélica no mundo, nós criamos uma vertente de que se a calça está rasgada é do diabo. Nós criamos uma linha de pensamento teológico de que tudo aquilo que eu não concordo como líder espiritual, eu falo que isso é do diabo. Que se o Guilherme, como um membro dessa igreja, falar assim, pastor, eu estou achando esquisito isso, e está discordando da minha ideia, eu falo, você é um rebelde. O diabo está na tua vida. E tudo aquilo que a gente forma na nossa mente, que é de Deus, o contrário disso é do diabo. Aquilo que eu desconheço, aquilo que eu não acho legal, eu falo, é do diabo. Então a gente começa a viver e acreditar que a maioria das coisas que estão em volta da gente é do diabo. É tudo o diabo que está fazendo. O diabo está destruindo isso. O diabo está fazendo aquilo. O diabo está fazendo você adulterar. O diabo está fazendo aquilo. Existe então uma vertente, vamos dizer assim, radicalmente do pensamento de que tudo aquilo que eu não penso igual é do diabo. Isso vai se desenvolvendo por séculos e séculos na igreja, a ponto de atingir várias coisas, inclusive até hoje no meio evangélico. Por exemplo, rock é do diabo. Quem aqui já não acreditou nisso? Vamos ser sinceros, tem irmãos aqui que acreditaram que rock é do diabo. Ou acreditam? Rock é do diabo. Pastor guitarrista não é pastor, é do diabo. Então, tatuagem, quem acreditou que tatuagem é do diabo? Eu. Vamos arrancar metade dessa igreja então aqui. Nosso conselho já era. Se a gente pensar, se a gente absorver dizendo que
aquilo que eu não vivo e não concordo é do diabo, vamos desfazer essa igreja aqui. Eu peguei uma época, eu tenho 20 e poucos anos de conversão. Eu peguei um finalzinho onde a igreja era resistente à guitarra. E eu era um guitarrista, músico da noite, me converto e muitas vezes fui impedido de tocar guitarra na igreja. Não declaradamente dizendo, olha, isso aqui é do diabo, mas evita tocar guitarra. Por quê? Porque tem irmãos que acham que isso aqui é do diabo. Deixa eu falar uma colocação aqui que eu já falei em outros momentos. Bateria, até pouco tempo atrás, era um instrumento do diabo na igreja. Os jovens falam assim, mas como assim? Não, os mais velhos lembram que houve uma resistência muito grande com relação à bateria na igreja. Tinha gente que dizia assim, não, quando o diabo caiu do céu, caiu em cima da bateria, só pode. Por quê? Porque não condizia com o seu gosto e com a tradição da época. Eu respeito isso, que a tradição da época, a cultura da época, não comporta algo novo, e sempre vai haver um choque. Mas qual era a nossa posição do diabo? Coisas do diabo, a gente dá ao diabo aquilo, TV do diabo. Eu acho que muitos aqui não viveram, só alguns, mas existem algumas linhas de igreja que TV era do diabo. Eu tenho um amigo que é marceneiro, que ele fazia móveis embutidos, e ele falava, cara, hoje eu fiz um móvel embutido muito interessante. Era um guarda-roupa no quarto, mas quando abria, tinha um porta-TV. Então assim, vinha o ancião e já fechava, porque não tem TV em casa. Mas quando o líder abria a porta, tinha uma TV no quarto, porque TV era do diabo. Se TV fosse do diabo, o seu celular também seria, e o meu também. Agora, Jesus também foi considerado do diabo. Jesus expulsava demônios, e um religioso da época, não foi um satanista, foi um religioso, foi um temente a Deus que disse assim, você expulsa, porque você é o maioral dos demônios. Beelzebu. Você tem autoridade sobre os demônios, porque você possui um demônio. Ou seja, até Jesus foi considerado, não concordamos com você, você é do diabo. Então essa é uma linha que precisa ser quebrada em nós, onde eu não concordo, onde eu não experimento, onde eu resolvi não experimentar. Por exemplo, eu não tenho tatuagem. Eu não tenho tatuagem. Eu não vou dizer que eu não vou ter tatuagem, mas eu não tenho tatuagem. Mas eu não posso dizer que isso é do diabo, só porque eu não tenho tatuagem, certo? Você que não é guitarrista não pode dizer que é guitarra do diabo. A partir disso, amados, a nossa categorização das coisas, a gente endemoniza coisas, e a gente mistifica então o que é batalha espiritual. A partir disso, amados, surgem um desenvolvimento de uma teologia acerca do diabo, de que o diabo tem poder sobre a sua vida, de que o diabo faz isso na tua vida, de que a batalha espiritual é desse jeito. Eu já vivi coisas, amados, já passei por questões assim, onde se eu estivesse pregando aqui, tinha que ter um intercessor aqui para me cobrir do diabo. Ficava um intercessor atrás aqui para me cobrir do diabo, porque senão ele ia me pegar. É ou não é, Grazi? Eu queria bater nesse cara. Sai daqui, mano. Aí a gente cria atos proféticos
amuletos espirituais para nos proteger desse diabo, desse demônio que essa liderança fala. Então começa a ser criado um mundo paralelo, inexistente biblicamente, acerca do diabo, uma diabologia. Uma diabologia dentro da igreja, onde tudo é do diabo, e a gente tem que tomar cuidado. Nós nos tornamos crentes medrosos, porque a gente não sabe lidar com isso. A gente não sabe lidar com essa diabologia, então a gente fica com medo, ou a gente evita de falar sobre isso, ou a gente vive amedrontado, correndo atrás de uma maneira de nos proteger do diabo. Maldições hereditárias, porque o bisavô, o tataravô, o pentavô, sei lá, fez isso, e agora você não dá certo na vida porque foi uma maldição hereditária. Jesus, então, a morte de Jesus não serviu para nada na minha vida. Então a gente começa a criar uma diabologia tão grande, onde nós cristãos, filhos de Deus, libertos, clavados, remidos pelo sangue de Jesus, nós vivemos presos. Eu fui uma vez numa rua lá, num bairro lá em São Paulo, Márcio e Adriano conhece, chama Conde Sarzedas, né? Ali é como que um centro comercial de produtos cristãos, é isso, né? Um centro comercial. Alguém já foi lá, já foram lá? Vocês compraram os amuletos? Ah! A arquinha da aliança, o vasinho né? Então, amados, ali, né, não tem nada, né, ali é comércio, tá bom? Ali é comércio. Mas eu fiquei assustado do quanto de artefato se tinha naquele lugar. Eu falei, Grazi, eu quero colecionar esses amuletinhos gospel aí, né? Só por diversão, porque, cara, o quanto que as pessoas criam de criar e criam de crer naquilo. Então, os líderes vão lá e compram e vendem esse amuleto para te proteger. Para te proteger. Um parente meu, quando se converteu, ele teve que comprar uma trombeta da Vitória. Era uma vuvuzela, era de plástico assim, né? Custava 0,5 centavos, mas ele pagou caro, porque ele tinha que à meia-noite soprar aquilo lá, para poder ter a vitória. Amados, toda a linha agora das teologias de prosperidade e tudo mais surgem dessa diabologia de que tudo é do diabo, e se você não fizer nada, você está perdendo. Vocês estão entendendo? Tá difícil. Estou tentando trazer primeiro um entendimento daquilo que é um exagero, uma supervalorização diabólica, uma supervalorização. Eu lembro uma vez veio um irmão de outra igreja, não para cá, tá? Em outro multiverso a gente estava. E a gente estava ali, momento de adoração, daí chega esse irmão ali de outra cidade, e ele é do Ministério de Libertação. Ele fala, cara, precisamos colocar intercessores aqui, ali, né? Eu falei, cara, para quê? Para fazer uma ligação triangular, alguma coisa assim, né? E depois ele falou, cara, e quando a gente lida com libertação, a gente não pode comer carne. Lembra dessa? Que a gente podia comer carne? Eu desisti do Ministério de Libertação. Não pode comer carne, meu. Mas não era para ser vegano, não. Era porque a carne pesava, não sei o quê, e aquilo, sei lá, né? Vai saber. O espírito estava ocupado fazendo digestão. Enfim. Existiam vários misticismos dentro dessa questão de lidar com os poderes do inferno. Eu e a Grazi passamos por várias experiências de libertação, de pessoas endemoniadas, de crianças endemoniadas, possessas, né? de jovens possessos de uma legião de demônios. Mas, cara, não tem nada que você precise além do sangue de Jesus na tua vida. Eu contei, né, esses dias atrás, que
que um filho de mãe de santo de Quimbanda falou que tinha as cantigas que se cantava no terreiro ali, e quando cantava uma cantiga, o Exu não sei o que descia e tudo mais, e nós estávamos comendo pizza, e ele falou assim: eu vou cantar para vocês aqui. Eu falei: não, que isso, irmão, vamos comer pizza, irmão. Ele falou: fica tranquilo, eu vou cantar, mas a entidade não tem poder para baixar. Não tem poder para baixar do lado de um filho de Deus. A gente desconhece, amados, já o que Jesus fez por nós, e a gente cria uma diabologia para que a gente tenha que fazer mais ainda para nos proteger, algumas mandingas gospel para nos proteger do que o diabo pode fazer contra a nossa vida. Essa é uma vertente, esse é um lado que se fala muito. E quando a gente lida, ou tem um contato, ou assiste um programa, que você vê o cara entrevistando o demônio, né? A idade, 1 milhão de anos, né? Aí você fala assim: cara, para com isso, não quero saber disso. E a gente vai para um outro extremo, dizendo: eu não acredito que o diabo existe. Isso na prática, tá? Na teoria a gente fala que, a Bíblia fala, né? Mas na prática, a gente declara assim: eu não acredito que o diabo existe. Se lá eles supervalorizam a ação demoníaca, eu vou para cá, onde eu não vou nem ligar para isso, e tudo bem para mim. Mas nós vamos chegar aqui, ó, no que Paulo diz, que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra principados e potestades, e que existem sim ciladas do diabo contra a sua família. Como lidar com isso? Vamos para aquela igreja que entrevista o demônio? Vamos comprar as mandingas gospel? Não, amados. Vamos recorrer e construir a nossa fé fundamentada na palavra de Deus. Amém? Quantos querem isso? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Então, a gente acaba criando um entendimento errado baseado no quê? Nos filmes, que os demônios são assim por causa do filme e tal. Você assiste o filme Shazam, você fala: aquele lá são os demônios, né? Você assiste o filme e tal, você fala: opa, isso aqui deve ser os demônios. Eu estava lendo um artigo que dizia sobre essa questão da figura do diabo, né? Porque na Bíblia não tem nenhuma figura do diabo. E existe uma evolução dessas figuras artísticas, viu, Sandro? Expressões artísticas que vão desde no começo, onde eles desenhavam o diabo como quase que uma pessoa, até chegar no vermelhinho, chifrudo, com um tridente e um rabo. Evoluções da arte que expressam, e que a gente, por inocência ou por falta de entendimento, a gente acaba acreditando nas expressões artísticas, filmes, que o diabo é desse jeito. Um pastor amigo nosso, em julho agora nós estávamos conversando com ele. Ele contou um caso de que chegou um irmão na igreja, assim, querendo trabalhar na igreja. Ele já era um cara que ministrava, uma pessoa assim, que se demonstrava já com uma certa experiência de ministério. E ele falou: pastor, a sua igreja não cresce, porque falta um culto de libertação. Ele falou: ah, é? E como é que seria isso? Cara, a gente pega, faz um culto durante a semana, uma quarta-feira à noite, a gente cria um culto de libertação, você vai ver a igreja bombar com isso. Ele falou: fala mais um pouco sobre isso. Fale assim, o que você crê e como você trabalha. Ele falou assim: eu sou ex-macumbeiro. Então, como ex-macumbeiro, convertido a Jesus, eu sei como os macumbeiros trabalham. Então, por exemplo, quando a gente está passando por algum lugar e encontra numa encruzilhada uma obra de macumba, você não pode chegar chutando ali. Esse cara dizendo para o pastor amigo nosso: você não pode chegar desfazendo isso daí. Você precisa pedir permissão a esta entidade para desfazer essa obra.
Aí o pastor falou assim: a gente, como filhos de Deus, precisamos pedir permissão aos demônios para desfazer a obra. Ele falou: é isso, é assim que funciona o mundo espiritual, é assim que funciona o reino espiritual, né? Resumindo, amados, claro que não aconteceu, claro que esse pastor amigo nosso não permitiu que houvesse isso, mas existe muito disso, amados. Pessoas que trazem um conceito da velha vida, e também, né, não só da velha vida, mas da velha crença, de experiências com a macumba, experiências com o espiritismo, experiências com aquilo, para o evangelho, dizendo: o evangelho tem que ser assim. Forma-se então uma crendice mística acerca da batalha espiritual, e é isso que nós precisamos. Existe uma outra linha que nós denominamos de uma maneira pejorativa, chamado hipergraça. Quem ouviu já falar em hipergraça? Aqui. Hipergraça. O que é a hipergraça? É a pessoa que hipervaloriza ou hiperempodera a graça de Deus, a ponto de dizer que não existe mais nada que eu faça que seja pecado. Se a graça de Deus, se o favor de Deus, se Jesus já morreu por mim, pelos meus pecados, eu não tenho mais pecado. Havia uma turma que a gente conheceu, de irmãos da igreja, que eles foram evangelizados pela hipergraça. Eram algumas famílias, e de repente a primeira coisa era criticar a igreja do qual pertencia. Criticando a igreja. Beleza, saíram da igreja. Só que o filho de uma das famílias era um adolescente, ovelha minha. E esse adolescente falava assim: meus pais piraram. Meus pais piraram na batatinha. Eles se reúnem para falar de Bíblia e para encher a cara, mas não existe pecado mais para eles. Não existe mais pecado para eles. E por causa disso, a hipergraça também, por não existir mais o pecado, né, para eles, para a linha da hipergraça, começa a ignorar as estratégias do diabo. Vamos lá. Então, o outro extremo é o erro de pensar que nada é do diabo. Se aqui o erro é de pensar que tudo é do diabo, para cá, o outro extremo, nada é do diabo. A graça de Deus, ou não tem nada disso, não existe nada disso, isso é coisa da igreja tal, isso é coisa do marketing das igrejas neopentecostais, e a gente começa a viver uma vida ignorando que o diabo possa fazer algo, ou dizendo que o diabo não tem poder para fazer nada, porque nós já somos filhos de Deus. Mas Paulo, ele está falando para uma igreja: abram os olhos, porque tem ciladas do diabo. Sendo eu filho de Deus, sendo eu lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, eu ainda na minha caminhada vou me encontrar com ciladas do diabo. Quer ver? Vou provar isso diretamente para você. Jesus foi levado para ser tentado por quem? Pelo diabo no deserto. O Espírito de Deus levou Jesus para se encontrar com o diabo. Ou seja, somos filhos de Deus, mas nós precisamos saber lidar com uma guerra espiritual que não tem fim, até o momento que Jesus nos levar de volta para o Pai. O fim dessa guerra é quando nós estivermos com o Pai. Até lá nós vamos ter guerras espirituais. Vamos ler alguns textos. Eu quero ler com você 2 Coríntios 2, 10 e 11. 2 Coríntios 2, 10 e 11 diz assim: a quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo.
Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo. Então Paulo aqui está falando sobre perdão, tá bom? Sobre perdão. Versículo 11: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Paulo está dizendo o seguinte: se tem gente que não se perdoa aqui, Satanás vai alcançar vantagem. Então vamos nos perdoar, porque nós não podemos ignorar. Nós não podemos ignorar a intenção de Satanás. Então, se aqui há uma supervalorização, na igreja tradicional, muitas vezes existe uma ignoração. Existe um pensamento bíblico de que, não vamos nem falar do diabo, né? É feio falar, não vamos nem falar, não vamos nem tocar nesse assunto. Mas Paulo fala assim, não podemos ignorar que ele existe e ele faz. Que ele existe, ele está buscando alcançar vantagem no meio da igreja. Ele está buscando alcançar vantagem na sua empresa. Ele está buscando alcançar vantagem na sua família. Não podemos fechar os olhos dizendo assim, não, estou de boa. Não, nós estamos em guerra. Ninguém aqui está de boa. Ou você é um desavisado no meio de uma guerra, ou você é um soldado no meio de uma guerra. Ninguém aqui está de boa. Ou você é alguém que está sendo oprimido e não está enxergando, ou você está guerreando contra as ciladas do diabo. Ok? Mas fiquem tranquilos. No final vai dar tudo certo. Vamos lá. Quero ler 1 Pedro 5:8. Diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Pedro está falando, abram os olhos, fiquem atentos. O diabo está ao derredor. O diabo está rodeando este lugar. O diabo está rodeando a sua casa. Quando ele encontrar algo, quando encontrar uma brecha no pecado, ele vai buscar devorar. Ele vai buscar alcançar vantagem quando há falta de perdão. Ele vai buscar alcançar vantagem quando há pecados ocultos. Quando há pecados ocultos, onde você acha que ninguém vê, ele está encontrando vantagem sobre as nossas vidas. Por isso nós precisamos abrir os olhos para um equilíbrio bíblico de que o diabo está ao nosso derredor e nós somos guerreiros em Cristo Jesus. Quando eu falo aqui, a Bíblia fala que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. É porque Jesus Cristo, Ele venceu a morte, Ele venceu a cruz por nós. Mas aqui também, os apóstolos, eles nunca anulam que você está no meio de uma guerra. De que nós, a igreja, estamos no meio de uma guerra. E diante disso, quando a gente fala sobre isso, talvez venha um pensamento sobre você, sobre a sua vida, falando assim, olha, eu tenho medo do diabo. Eu nem falo esse nome, ai, bate na boca. Eu tenho medo disso. Por isso que eu não trato sobre isso. Vou fazer um resumo bíblico aqui. A palavra Satanás aparece 59 vezes na Bíblia. 23 no Antigo Testamento e 36 no Novo Testamento. E demônio 37 vezes no Novo Testamento. Se isso fosse um assunto a não ser tratado, a ser ignorado, a Bíblia não falava tanto de guerra espiritual. E todas as vezes que a Bíblia cita o inimigo das nossas almas, Satanás, diabo, demônio, está falando sobre guerra espiritual. Está falando sobre algo que o inimigo quer fazer nas nossas vidas.
A palavra Satanás é de origem hebraica, enquanto que diabo, né, vem de diabolos, ou demônio, é grega. E significa adversário, aquele que resiste a Deus, aquele que é o opositor dos santos, caluniador, mentiroso, difamador e acusador. A gente vai tratar desse tema vai tratar de pontos mais profundos nesse tema, minhas guerras, as nossas guerras espirituais durante os próximos domingos. Hoje foi apenas uma pincelada para que a gente comece a tratar desse assunto de maneira biblicamente correta. Por fim, eu quero terminar para a gente celebrar a ceia do Senhor. Terceiro ponto é: posicione-se para a guerra. Posicione-se para a guerra. Fala para a pessoa que está do seu lado, diga assim: posicione-se para a guerra. Fala para outra pessoa: não durma na guerra. Diga para outra pessoa: não ignore que existe uma guerra. Ela existe sim. Voltando ao texto base, só o versículo 10 e 11 fala assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui eu quero encerrar só trazendo de volta esses versículos que falam que existe um revestimento em nós. E eu quero só dizer que quando o texto fala sobre as armaduras de Deus, não está falando de uma reza que vai te proteger. Não está falando que é um benzimento gospel para te proteger. Amados, eu já vi momentos onde esse texto foi utilizado como uma reza para proteger, uma mandinga gospel para proteger você contra o diabo. Queridos, não sou contra se a gente começar aqui hoje a ler e a orar sobre a armadura de Deus, tá? Não estou falando que isso é uma heresia, tá? Capacete da salvação, couraça da justiça, mas eu acho que não é isso que vai te proteger. Não é a gente fazendo essa oração: põe a mão na tua cabeça agora, fala assim: eu tenho o capacete da salvação. Agora levanta seu braço direito, fala assim: o meu escudo da fé está aqui, aí a espada do Espírito, né? E a gente deixa bem lúdico, né? E bem imaginatório esse negócio. A gente sai todo feliz porque a gente está caminhando com as armaduras de Deus. Não sou contra nem a favor a isso, tá, gente? Mas nós não vamos fazer isso. Não vou declarar uma mandinga gospel nesse texto para você. Nós vamos entender o que é isso e nós vamos praticar aquilo que Paulo diz, porque toda essa armadura de Deus, ela tem um significado direto. Paulo já fala: a espada do Espírito, né? Daí você fala assim: pega a tua espada aqui. Já imaginou a tua espada aqui, ó? Não, cara, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Ponto final. Paulo fala: é a palavra de Deus. Não existe uma mágica nesse texto. Existe uma revelação daquilo que nós precisamos praticar. Amém? Glória a Deus. As lutas podem aumentar na sua vida. Sabe por quê? Porque talvez você ignorou as ciladas do inimigo, mas hoje você se posiciona como um guerreiro. As lutas podem aumentar. Vai parecer que está esquisito, vai parecer que a coisa piorou. Desde que nós começamos a orar sobre essa série, nessa semana passada, eu tive sonhos de batalha espiritual, né? E perdi noite de sono aí, mas tudo isso é porque nós vamos tratar de algo tão importante para a igreja, que não é nem diabologia, dá poder ao diabo para você ficar medroso, e nem você falar assim: não, ele não existe, ele não faz nada comigo. Existe sim, e nós temos o poder no Senhor para vencer todas essas lutas no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar nessa hora. Quero
chamar o ministério de louvor aqui já, para a gente. Quero fazer uma oração nessa palavra, e eu quero te desafiar a você não perder nenhuma ministração dessa série, a você se dedicar ao máximo a estar aqui conosco presencialmente. Mas se acaso você não puder, de forma alguma, você assiste a ministração no YouTube, para você não perder, amém? Feche os seus olhos nessa hora, feche os seus olhos, vamos orar, põe a mão no seu coração nesse momento, põe a mão no seu coração, diga: Senhor, eu estou aqui como um soldado para essa guerra, eu compreendo que existe uma luta espiritual, e essa luta não é dizendo que o diabo tem poder contra a minha vida, que o diabo ele venceu e a gente está aqui amedrontado. Não, essa luta é uma luta que foi vencida por Jesus, mas que nós devemos nos posicionar como guerreiros espirituais. O Senhor nos deu as armaduras, o Senhor nos proporciona um revestimento espiritual para a gente guerrear, Senhor. E por isso nós nos posicionamos nessa noite, não como acovardados ou incrédulos, mas como equilibrados no fundamento da palavra, de que a batalha espiritual existe, e que nós temos o revestimento, e que nós aprenderemos a caminhar, identificando ciladas do inimigo, identificando questões da nossa vida que vão ser tratadas para que o inimigo não tenha vantagem nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, reveste cada um de nós, a nossa família, a nossa casa, com as armaduras do céu. Pai, com teu sangue poderoso, somos teus filhos, e por isso nós somos guerreiros espirituais, para a glória e a honra do teu nome, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quero chamar os presbíteros para virem aqui.